Nesta aula vamos estudar os 5 maiores erros cometidos por estudantes de inglês. Os estudantes, então, quando começam a estudar inglês, geralmente cometem esses tipos de erros aí que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, quais são os erros mais comuns que os estudantes de inglês cometem? Quais os erros que os estudantes precisam corrigir para aprender inglês muito mais rapidamente? Tá? Então, esses erros aí que a gente vai mostrar, né? Se a gente eliminar esses erros, a gente vai aprender o inglês mais rapidamente, tá? Aqui estão os 5 maiores erros de aprendizagem do inglês. Não só do inglês, como de outras línguas também, tá? Então, o primeiro erro, focando o estudo na gramática, né? Este é o maior, mais comum e pior erro. Pesquisas mostram que o estudo de gramática, de fato, realmente atrapalha a habilidade de falar inglês. Por quê? Porque a gramática inglesa é simplesmente muito complexa para ser memorizada e usada logicamente. Não só a gramática inglesa, como as gramáticas portuguesa, né, italiana e demais gramáticas, né? E a conversação, na realidade, é muito rápida, né? E então, quando a gente escuta o nativo falando, né, a gente percebe que eles falam muito rapidamente, né? Você não tem tempo suficiente para pensar, lembrar centenas ou milhares de regras gramaticais, escolhendo aquela que é correta para então usá-la, tá? Então, aqui é o nosso primeiro erro dos estudantes de inglês e de outras línguas cometem, né? Focar o seu estudo na gramática, né? Então, quando o nativo começa a falar, fala muito rapidamente, né? E o estudante não vai lembrar das regras gramaticais que ele teria que decorar para entender aquela conversação, tá? Então, primeiro erro, focar o seu estudo na gramática. O seu lado direito do cérebro não pode processar isso. Você deve aprender gramática intuitivamente e inconscientemente. Observe os termos aqui. A gente tem que aprender a gramática intuitivamente e inconscientemente, como uma criança, né? Então, partindo dos textos que a gente escuta e fala, né? E, então, esses textos que se escuta ou se fala, tentando relacionar com a gramática, né? Você faz isso escutando muito, né? A beça, o inglês gramaticalmente correto, né? Assim, seu cérebro gradualmente e automaticamente aprende a usar o inglês gramaticalmente correto. Então, o que tem que fazer é escutar muito, né? Inglês gramaticalmente correto, tipo a BBC de Londres, né? Tá? Com isso, a gente vai aprender gradualmente e automaticamente a usar o inglês gramaticalmente correto. 2. O segundo erro, forçar o discurso. Estudantes de inglês e professores tentam forçar a fala antes do aluno estar pronto. Então, antes do aluno estar 100% seguro de que vai falar corretamente, os professores, né, e os estudantes também, né, tentam já sair falando a nova língua, né? O resultado é que a maioria dos estudantes fala inglês muito vagarosamente, sem confiança e sem fluência. Forçar a fala é um erro grave. Não force a fala. Concentre-se na escuta e seja paciente. Fale somente quando você estiver pronto para falar. Quando isso acontece, fácil e naturalmente. Até então, nunca force a fala. Tá? Então, o segundo erro é forçar o discurso, né? Forçar a fala, né? Então, a gente só pode começar a falar o inglês quando se sentir seguro, né? Que vai falar numa velocidade correta, né? Caso contrário, né? A gente fala o inglês muito devagar, sem confiança e sem fluência, né?
Então é justamente o oposto disso que a gente tem que ter em mente, né? Falar o inglês rapidamente, com confiança e com fluência. Então, fale somente quando você estiver pronto para falar, quando tiver, se achar em condições de falar, né? Com segurança, né? Vamos ver agora o nosso terceiro erro, aprendendo somente em livros, textos tradicionais de inglês. Muitos estudantes, né, querem aprender inglês só, né, através de livros, textos tradicionais, né? Infelizmente, a maioria dos estudantes de inglês aprende somente o inglês tradicional encontrados em livros, textos escolares, né? O problema é que os falantes nativos não usam esse tipo de inglês na maioria das situações, né? Eles não falam aquele inglês que é ensinado nos livros tradicionais. Quando falam a amigos, família ou colegas de trabalho, os falantes nativos usam o inglês casual, informal, que é recheado, cheio de expressões idiomáticas, né? Verbos frasais e gírias. Para se comunicar com os falantes nativos, você não deve apenas contar com os livros textos, você tem que conhecer o inglês informal. Então, importante que não se aprenda inglês somente através dos livros textos tradicionais, né? Procurar aprender e ler bastante também, né? O inglês casual, né? Aquele que é cheio de expressões idiomáticas, verbos frasais e gírias, né? Para que a gente consiga falar o inglês, não só aquele de livros, textos tradicionais, mas o inglês aquele que é falado no dia a dia. 4. Tentando ser perfeito. Try to be perfect. Né? Estudantes e professores frequentemente concentram-se nos erros. Eles preocupam-se com os erros. Eles se sentem nervosos com os erros. Eles tentam falar perfeitamente. Ninguém, no entanto, é perfeito. Os falantes nativos cometem erros a todo momento. Você também cometerá. Ao invés de se concentrar no lado negativo, concentre-se na comunicação. Seu objetivo não é falar perfeitamente. Seu objetivo é comunicar ideias, informação e sentimentos de uma forma clara e compreensível. Concentre-se na comunicação. Concentre-se no lado positivo. Você automaticamente irá reduzir os erros com o tempo. Então, com o tempo, a gente vai reduzindo o número de erros, né? Inicialmente, a gente vai cometer muitos erros, tá? Mas, com o passar do tempo, a gente vai ir reduzindo esses erros até chegar a se falar não perfeitamente, mas se fazendo se entender as suas ideias, tá? Então, não adianta tentar ser perfeito, tá? Mas procurar ser perfeito, né? Atingir a perfeição, né? Isso é um processo demorado. E a gente sabe, né? Que a gente só aprende com os erros, né? Com os acertos a gente raramente aprende, né? 5, fiando-se em escolas de inglês. A maioria dos alunos apega-se totalmente às escolas, né? Eles pensam que o professor e a escola são responsáveis pelo seu sucesso. Isso nunca é verdade. Você, estudante de inglês, é sempre o responsável. Um bom professor pode ajudar, mas, em última análise, você deve ser o responsável pelo seu próprio aprendizado, né? Quem aprende é o aluno, não é o professor, né? A aprendizagem vai depender do esforço do aluno, tá? Quanto maior for o esforço, maior vai ser a aprendizagem, né? É uma escala proporcional, né? Quanto maior o esforço, maior a aprendizagem. Muito simples. Você deve procurar lições e material que sejam eficazes, né? E também não adianta se esforçar se não está trabalhando num material de lições de qualidade, né? Aí a gente está jogando o tempo fora. Você deve escutar e ler todo dia. Uma rotina, né? 15, 20, 30 minutos, né? Ler um texto em inglês, né? Para refrescar a memória, né? Você deve administrar suas emoções e permanecer motivado e disposto. Você deve ser positivo e otimista.
Nenhum professor pode fazer você aprender. Só você pode fazer isso. Embora esses erros sejam muito comuns, a boa notícia é que você pode corrigi-los. Quando você parar de cometê-los, você mudará a forma de aprender inglês. Você aprende mais rápido, seu discurso melhora. Você diverte-se aprendendo inglês. Então, boa sorte, você pode fazer isso.